Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Bem, eu queria falar de um tema aqui que aconteceu em 14 de nove de 2016, agora desse mês, que o Ministério Público Federal, através de seu procurador Deltan Dallagnol, faz um verdadeiro espetáculo nas televisões e rádio para todo mundo ver. Não só no Brasil, mas também no mundo. Um processo de desmoralização e perseguição ao PT e ao Lula, sem a menor preocupação de um mínimo de respeito que possa atingir tanto ao PT quanto ao Lula e como também a todos os seus eleitores. Em sua ampla argumentação, de mais de 2 horas, diante da mídia, o procurador do Ministério Público Federal, o tempo todo, só direcionou as suas acusações ao PT, como o único responsável pela corrupção. E os membros deste partido como Lula, José Dirceu, José Genuíno e outros membros deste partido. Acusa apenas eles e não acusa os outros partidos, que com o PT governaram, que são praticamente todos os partidos. Agora, ele não só discrimina, como também deve ter nojo e aversão não só do PT ao PCB ou qualquer outro partido de esquerda. O procurador afirma que Lula é o maestro e o general da corrupção. Isto é uma afirmação de cunho discriminador, taxativo, arrogante e de caráter puramente pessoal, quando deveria ser impessoal e se prender a fatos documentais e não puramente teóricos e subjetivos. O procurador afirma que o PT fez da Petrobras a galinha dos ovos de ouro e que o PT tomou conta da máquina pública se utilizando o tempo todo de corrupção. O que o Ministério Público Federal tem a dizer agora do governo Temer, que já começou a vender a Petrobras? Vai agora liquidar a Petrobras a preço de banana. O governo federal tem mais de 500 bilhões lá nas reservas internacionais lá, né, nos bancos americanos. Muito bem. Mais de 500 bilhões de reserva. E por que não soluciona a dívida da Petrobras, já que foi o próprio governo que criou ela? E ainda por cima, Temer venderá todas as estatais com preços de empresas falidas. E novamente, financiada também, de novo, como fez o FHC no governo de Fernando Henrique Cardoso, né, que vendeu todas as empresas estatais, né, financiado pelo BNDES. Novamente o BNDES vai vender também, vai financiar. Nós estamos usando a mesma coisa que o FHC fez, está se fazendo de novo. Vai se utilizar dinheiro público para se vender empresa pública. É uma incoerência total, isso é um assalto ao patrimônio público. Um assalto descarado. O cidadão, nós cidadãos, perguntamos ao Ministério Público Federal por que nada faz. O Ministério Público Federal está se aproveitando do fato de a Dilma ter saído do governo
e agora o PT fraco para continuar desmoralizando toda a esquerda. O que o Ministério Público Federal tem de explicar a toda a sociedade é porque em todas as suas investigações, o tempo todo só aparece o PT como acusado. E os outros partidos estão sempre de fora. São mais de 380 deputados no Congresso e mais de 50 senadores no Senado. E o Ministério Público Federal não tem mostrado até agora a mesma arrogância e interesse nessas investigações contra os mesmos. É só o PT que o Ministério Público o tempo todo investiga e o condena, enquanto o governo Temer, com os outros partidos, aplaudem, felizes com a parcialidade do Ministério Público Federal. O que o cidadão vai querer ver é estas mesmas atitudes com o governo Temer. E se de fato terão esta autonomia para fazerem a metade do que estão fazendo hoje com os partidos de esquerda, principalmente o Partido dos Trabalhadores. O PMDB e os outros partidos, com certeza, não se deixarão investigar e vão tirar a autonomia do Ministério Público Federal. Se não for, na prática, a farão através de projetos de lei. Se o Ministério Público Federal se ver com tanta autoridade assim contra a corrupção, por que não tem lutado para fazer auditoria da dívida pública? Assim como o Supremo é partidarizado, afinal de contas, qual é o partido do Ministério Público Federal? Ou então age fazendo muito barulho por puro exibicionismo. O procurador Rodrigo Janot, que foi nomeado 2 vezes pelo PT, por que então o procurador não renunciou ao cargo por 2 vezes dado pelo PT? No entanto, o procurador se superestimou, dizendo que não precisou do PT e subestimou o PT. Se não fosse o PT, ele não seria procurador. O que a justiça neste país o tempo todo tem feito é misturar a política com a justiça. E com isto está deixando de fazer as duas coisas. A justiça deste país tem educação das leis, mas, no entanto, suas ações mostram a sua cultura puramente burguesa. O tempo todo, a justiça tem dado prova disto. Basta citar que o ministro do Supremo, Aires Brito, condenou José Dirceu sem ter conhecimento do conteúdo do processo. Quantos juízes deste país não agem da mesma maneira? Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.